Boa noite, amigos do Fluminense, etc. Está no ar mais um Fluminense Debate desta segunda-feira, dia 21 de novembro de 2011. Hoje tenho mais uma vez comigo a presença dos ilustres cavaleiros Paulo Roberto Andel e Álvaro Dória. Dória, seu destaque inicial. Boa noite, Vieira. Boa noite, Andel. Meu destaque inicial vai para o meu grande companheiro de profissão, Jorge Nunes, radialista da Rádio Tupi, sabe tudo de futebol. Figueirense 3, Fluminense 0. Foi a previsão dele. Tá provado que sabe muito, né, Vieira? É verdade, é verdade. Começou o Dória provocando polêmica hoje no programa. Andel, sua palavra inicial. Boa noite, amigos do Fluminense Debate. O Dória fez uma brincadeira com o nosso querido Jorginho, meu vizinho, inclusive. Um abraço, Jorginho. Mas eu acho que o Jorge Nunes ele não consegue superar o meu destaque da última semana, que é o torcedor Pafúncio. Desde que Pafúncio abriu a boca para me chamar de pé frio, o Fluminense conseguiu 2 vitórias estrambóticas, como diria aquele personagem da novela, fenomenais, né? Enfim, já tem um pé já está na pré-Libertadores, tem um pé na Libertadores já na fase oficial, e se a gente conseguir uma lufada de enorme sorte, mais competência nas rodadas finais, podemos ter grandes surpresas positivas. Paulo Roberto Andel e seus amores recentes. Opa! Senhores, Fluminense venceu o Grêmio na última quarta-feira num jogo espetacular, num jogo histórico. Fluminense, como diria Rogério Skylab, você gosta muito dessa expressão, absolutamente, né, Fluminense. Absolutamente Fluminense. Ganhou ontem do Figueirense. Ganhou do Figueirense no Orlando Scarpelli, mais uma atuação espetacular do Fred. E o Fred, hein? Nessa última semana, 7 gols. O que aconteceu com o Fred? Bom, Fred é craque. Isso sempre foi algo incontestável. Eu acho que não tem torcedor do Fluminense que questione a capacidade técnica do Fred. O que se questionou do Fred, desde o momento que ele chegou no Fluminense até hoje, é que ele alternou boas e más fases, sendo que essas más fases, elas vinham acompanhadas, né, elas vinham por conta de longos processos de contusão e problemas extracampo. Porque dentro de campo acho que ninguém tem a menor dúvida. Fred é o centroavante, o atacante, o finalizador mais habilidoso do país, e se mantiver essa performance que ele consegue em determinados momentos apresentar, ele é titular absoluto da seleção brasileira, sem qualquer disputa de jogador estrangeiro. Quando o Fred acerta muito bem. Ele é um dos principais responsáveis por essa trajetória fantástica, nesse momento. Particularmente eu tenho essa mesma percepção. É sua percepção também, Dória? É minha percepção, só que eu vejo por um outro ponto de vista. Eu torço para que ele não seja o centroavante da seleção brasileira, porque eu não torço para o Brasil, eu torço para o Fluminense. Então, se o Fred for para a seleção, vou me ver obrigado a passar muito tempo sem secar o Brasil. E eu tenho a premissa: se tem jogador do Flamengo na seleção brasileira, eu torço contra. Se já jogou, já passou na porta ou está jogando, eu torço contra. Infelizmente, eles sempre convocam alguém do Flamengo. Então, sou obrigado a torcer contra. Se o Fred estiver lá, eu vou ser obrigado a torcer contra o Fred, coisa que eu não quero fazer. Então, eu quero que o Fluminense continue com o Fred, que o Fred continue apenas com o Fluminense. Ficar no Fluminense. Mano, nada de Fred, pelo amor de Deus. Vai no Leandro Damião, vai no Neymar, vai no André, deixa o Fred Laranjeira, tá bom pra caramba. Dória, por sinal, já que você citou o assunto Flamengo, rapidamente, na sua primeira participação no Fluminense em Debate, eu cheguei a comentar por alto que você foi o radialista que teve a coragem de dizer que Zico vestindo a camisa da seleção brasileira, o Brasil jamais seria campeão. Explica isso aí um pouquinho pra gente rapidamente. Zico foi o maior enganador que apareceu na seleção brasileira. O maior enganador. Ele fez um gol na Iugoslávia que falaram que ele driblou a defesa toda. Esqueceram de dizer que o Miller puxou o resto da defesa. Aquele gol está marcado, é o gol que mais mostra na televisão do Zico com a camisa do Brasil. Qual foi o título que o Zico conquistou com a seleção brasileira? Eu quero que vocês dois me digam quais foram os títulos. Paulo Andel, você que sabe, por favor, atualiza o blog. Torneio bicentenário do Atlântico, 1976. Disputado contra? Estados Unidos. Ah, que maravilha. Itália, que maravilha. Estados Unidos. E um ator especialmente convidado do qual eu não lembro. Copa Roca contra a Argentina. Uhum. Se não me engano, Taça do Atlântico. Tem taça, mais um. Mas Taça Rio Branco. O que é Taça Rio Branco? Quem sabe? Então, gente, esquece o negócio de Zico na seleção. Não me provoca, não. Hoje eu estou bem, não estou com febre, não estou com urticária. Pula esse assunto, Vieira, pelo amor de Deus.
Não te ligaram no intervalo do jogo do Figueirense pra falar da Babosa, não? Não, vai deixar pra ligar no último jogo, né? Que aí ele vai querer comprar o ingresso, ele vai querer sair de Pernambuco pra assistir o Fluminense jogar contra o Botafogo. Gente, a partir de quinta-feira meus telefones celulares estão desligados. Ninguém vai me encontrar. Esses pé frios vão ter que me encontrar na rua, porque em casa e no telefone não vão me achar, não. Antes de falar de Fluminense e Figueirense, que é o assunto mais recente, o programa Fluminense Debate, como todos sabem, é gravado sempre às segundas-feiras. E com isso não tivemos a oportunidade de comentar aquele jogo épico, que foi Fluminense e Grêmio no meio de semana. E me chamou a atenção que a grande mídia estava fazendo de tudo para poder diminuir o feito do Fluminense no jogo contra o Grêmio, para poder valorizar a vitória do Flamengo sobre o Santos de 5-4 no primeiro turno. Eu, particularmente, tenho a percepção de que você não tem que sobrepujar um em face ao detrimento de outro. Eu acredito que tanto o jogo do Flamengo contra o Santos foi um jogão, e o jogo do Fluminense contra o Grêmio foi outro jogão, cada um com sua peculiaridade. Andel, qual foi o melhor jogo? Assisti as duas partidas, né? A segunda, felizmente, nas arquibancadas, para meu completo delírio. E eu diria o seguinte: aqueles que tentaram denegrir a partida de quarta-feira devem ter feito isso sem assistir o jogo, né? Devem ter feito comentários com base nos gols, porque chega a ser ridículo, né? A expressão é essa: chega a ser ridículo que se tentasse denegrir uma partida de campeonato na sua fase decisiva, com um dos postulantes ao título vencendo uma partida por 5-4, depois de estar perdendo por 4-3 a 15 minutos do final. E eu falando de 4-3. Não foi apenas... Não, estamos falando do Grêmio, né, gente? Estamos falando do Grêmio. Nós Sim, estamos falando do Madureira, do Olaria. Não é o Arimateia, nem o Bambala. Time que todo mundo fala que é cancheiro, que chega junto, que disputa todas as bolas, que tem uma defesa sólida. O Fluminense foi lá e fez 5 gols. Exatamente. E o que eu queria lembrar, enfim, da minha memória afetiva, esse jogo está marcado para sempre. Independentemente de que ele venha ou não ser de um caráter decisivo, porque ele pode significar, sim, mesmo com mínima probabilidade, uma história maravilhosa do Fluminense. Mas ele para mim, está entre os jogos eternos. Uma partida inesquecível, fantástica, inclusive com muitos erros. Sim, nós tivemos erros, nossa defesa teve momentos de pavor, nós cometemos várias falhas. Agora, o time se superou como nunca, porque eu, sinceramente, eu não lembro de alguém ter imposto tal virada ao Grêmio numa circunstância dessa, faltando 15 minutos. Mas aí a imprensa convencional tem o seu time predileto, tem os seus arrobos, os seus craques. Bom, o que dizer de estarem discutindo ontem sobre as chances de seu time oficial, né? Discutiam no domingo de manhã, no domingo na hora do almoço, sobre as chances matemáticas de seu time oficial, que não poderia alcançar um time que tinha vencido na véspera. Ou seja, é por aí. Teve jornal dando capa com o Galinho de Quintino, comentando que o Flamengo ainda estava no páreo pelo título. Enfim, foi um deslize, com certeza. Por isso que eu adoro o Zico. Botaram o Zico na capa, já está eliminado. Dória, tem jogos que valem por taças? Fluminense e Grêmio foi um caso? Eu não concordo muito com o Paulo Wandel, não. Eu acho que o nosso goleiro falhou muito. Isso deixa um pouco um jogo com uma nódoa, uma mancha. Tudo bem, o placar é um placar emblemático, porque fazer 5 gols no Grêmio é uma coisa bem difícil. Vocês pegarem aí o computador de vocês em casa e virem há quanto tempo o Grêmio não tomava 5 gols, vocês vão ver que é um negócio demorado. Tá vindo o Flamengo tomar 5, o Vasco tomar 5, o Botafogo tomar 5, agora o Grêmio tomar 5, é bem difícil. Mesmo com o time ruim que ele tinha, que foi rebaixado, vai ver lá quantas vezes no Brasileiro daquele ano o Grêmio tomou 5. É muito difícil. Ah, jogou no Engenhão. Não tem nada a ver. O Fluminense jogou do Grêmio lá, o Grêmio jogou do Fluminense aqui, entendeu? Agora, o time não me convence ainda. Não é essa maravilha que estão cantando por aí. É candidato ao título? Matematicamente é. Muito difícil, porque vou voltar àquela tecla. O Fluminense não tem ganhos clássicos. Para ser campeão tem que ganhar clássico. E esse ano mais ainda. Tem que ganhar os 2 clássicos e torcer para o Corinthians tropeçar lá. O Corinthians pode tropeçar? Pode. Eu acho mais fácil o Corinthians tropeçar do que o Fluminense ganhar os 2 clássicos, Vieira. Porque do jeito que está sem arca de não ganhar do Vasco e não ganhar do Botafogo, jogando bem, dominando, vou voltar ao programa de semana retrasada. Contra o Vasco, no primeiro turno, o Fluminense foi prejudicado porque teve um pênalti escandaloso, o jogador do Vasco botou a mão na bola. Isso aí ninguém fala. Ficam só falando, mas se o Vasco tivesse ganho, o Vasco empatou com o Bahia no último minuto. Então essa história de se tivesse ganho, se não tivesse ganho, todo mundo vai falar isso.
O Corinthians vai dizer que podia ter sido campeão já, porque abriu não sei quantos pontos de vantagem. O Flamengo vai dizer que podia ter sido campeão porque ficou 10 jogos sem ganhar. O São Paulo vai dizer que podia ter sido campeão porque ganhou as 5 primeiras partidas. O Botafogo vai dizer, todo mundo fala. Então vamos acabar com essa balela de, se não tivesse ganhando do América. Todo mundo vai dizer isso, gente. Não é só o Fluminense que deixou de ganhar do América. Todo mundo perdeu pontos que não podia perder. Esse é um campeonato muito equilibrado. Não existe campeonato no mundo onde há esse equilíbrio. Você vai jogar, você não tem certeza que vai ganhar. O discurso, às vezes, ele parece até ser senso comum, ser clichê, mas é a mais pura verdade. O Campeonato Brasileiro, semanas passam nas Laranjeiras, lá vem o jogador perguntar sobre o Campeonato Brasileiro, sobre as chances de cada equipe, eles falam, não existe outro campeonato no mundo com tantas equipes com chance de disputar o título. Paulo, ainda no Fluminense e Grêmio, eu fiz a pergunta para o Dória e eu quero saber a sua opinião, até porque essa tese é sua. Existem jogos que valem por taças? Não tenho a menor dúvida. Crianças que tenham ido ao estádio, dentre os poucos torcedores que lá estiveram, poucos mais fanáticos e maravilhosos presentes ao Engenhão, quem era criança, como eu fui um dia, quando eu vi o Cristóvão fazer aquele golaço no em cima do Manguito, essa criança está condenada para sempre a todos os jogos do Fluminense ser uma torcedora apaixonada. Isso não tem preço. Independentemente da pequena chance que o Fluminense tem de ser campeão, esse jogo entrou para a história, queiram os canais oficiais ou não. E só para complementar uma troca de ideias que nós tivemos aqui, eu e Dória, a respeito do tema, o fato de eu ter considerado uma vitória estrambótica do Fluminense em relação à partida contra o Grêmio, não me causa miopia, né? Eu já tenho até bastante miopia. Eu não sou míope de não perceber os inúmeros erros que o Fluminense cometeu durante a partida. Mas eu acho que essa partida se tornou, inclusive, mais épica, mais fantástica, justamente porque não foi a partida de um time brilhante o tempo todo. Foi a partida de um time que teve momentos, né, no decorrer do tempo, e entre esses momentos teve falhas gritantes que poderiam ter posto tudo a perder. Eu acho que isso é que deu o tempero exato. O Fluminense venceu, assim como tinha... enfim, a gente vai falar do outro jogo depois, mas em relação ao Grêmio, o Fluminense venceu com autoridade, mostrou sua força de mandante. Agora, tem problemas, tem erros ainda, e com a mínima chance que lhe cabe. Esses erros podem levá-lo definitivamente ao panteão da Libertadores, nós já estamos na pré, como podem levar até o caminho do improvável. Que nesse ponto eu me alinho extremamente com você, Dória. Eu acho mais difícil o Fluminense conseguir os 100% de aproveitamento que o Corinthians tropeçar. Mas é possível. Sim. Sem dúvidas. Uma passagem só em relação ao jogo da última quarta-feira, para contar para vocês, compartilhar, que eu achei bastante interessante. Eu estava na arquibancada do Engenhão, no anel inferior. Na minha frente, umas 2 filas, 3 filas à frente, estava Júlio Bueno, candidato da oposição das últimas eleições, e era interessante ver como o Júlio vibrava, xingava, gritava, todo de terno, pomposo. Acho interessante mesmo saber da hombridade e de ver realmente que é um tricolor, continua sendo tricolor mesmo tendo perdido a eleição, independente da questão política. Ele estava lá torcendo e vibrando pelo Fluminense, como qualquer garotinho que estava nas arquibancadas do Engenhão. Voltamos já com o segundo bloco e vamos falar de Fluminense